Voltamos com o segundo bloco do Seu Lei Esportiva para ouvir o Antônio Carlos sobre o Jabaquara nessa fase. Chega ou não chega? Olha, Tadeu, quando o Gilson Pereira, né, o rapaz que esteve aqui, o diretor, ele disse, eu confio nesse grupo, que é um pessoal, inclusive, uma maior parte vinculado daqui da Baixada. Então, o Jabaquara aproveitou, certo? Jogadores, conseguiu mostrar revelações, entre elas eu gostei muito do Eric, tá? Que vem se projetando bem, o Jabaquara que já fez, o Giovânio, que hoje está no Santos, por exemplo, foi uma das grandes revelações, certo? E vamos ver como é que passou por outra etapa. O Jabaquara que ninguém pensava nele, era o Patinho Feio, se for analisar bem, o Patinho Feio era o Jabaquara. Tá aí o Jabaquara classificado com o pé nas costas, com jogadores que atuaram na Portuguesa o ano passado e não deu em nada. E este ano, no Jabaquara, esse sucesso... Mas o que você acha nesse turno agora? O que eu acho, outra coisa, não trocou o treinador, Axel. Eu acho que ontem, por exemplo, foi só para cumprir tabela. Eu acho que o Jabaquara tem chance sim, certo? Ele tá mais difícil, tá mais duro, corre por fora, mas tem boas possibilidades. Rinaldo, e esse Ecos? 5 pontos, diferença de 10 pontos para o time que estava à frente dele, teve WO contra a Portuguesa, tomou de 14 ontem, não só o Ecos, outras equipes aí que fizeram feio, ridículo. Ridículo, para fazer isso é melhor não participar, sabe? Mancha a imagem do clube, da cidade que ele representa, sabe? Eu acho que se não dá para participar, não participa, faz que nem fez contra a Portuguesa, WO, não entra em campo, para fazer isso, sabe? É uma falta de respeito com o seu torcedor, com o associado, com o aficionado do clube, enfim. Sabe, isso mostra... Guarujá, desculpe te cortar, de Guarujá e São Vicente, não participou, acabou. Não tem estrutura, não participa. Agora, para fazer um papel feio desse, isso é ridículo. Sabe, mostra como esse Campeonato Paulista da segunda divisão é tão levado a sério, infelizmente. Fábio Lázaro. E assim como o Eco Suzano no grupo 5, no grupo 3, no grupo 2 teve Oswaldo Cruz. Este perdeu 6 pontos no decorrer da competição e pior, né? Ele perdeu 3 e não contente de ter perdido 3 por escalação irregular, escalou irregular de novo e perdeu mais 3. E já estava fazendo uma campanha marre-marre, acabou com 3 pontos negativos. E no fim, na última rodada ontem, perdeu por vexatórios 10-0 contra o Grêmio Prudente no Prudentão. Como o Rinaldo disse, eu só tenho que reiterar. E vocês sabem que eu não gosto de concordar com o Rinaldo, mas vai ter hora que é necessário. Se é pra fazer assim, nem começa. Começar a mandar os abraços, daqui a pouco eu mando os comentários das pessoas que estão participando, porque é relativa a Santos, Palmeiras, Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o MC Duda do Marapé, a Neuza Maria da Ponta da Praia, o Mazinho no Gonzaga, desculpa, no Gonzaga não, Mazinho, quem mais aqui? O Lula do PT, o Carlão do Gonzaga, o Lula do PT é o ex-presidente? O Lucrécio, o Antônio da Vila Fátima e o seu Ademário de Santos. O seu Ademário que mandou um abraço para todos nós e quarta-feira vai ser 3-0 para o Santos. Um abraço, Ademário. Daqui a pouco eu leio os comentários dos outros telespectadores que estão ligando e também mandando o WhatsApp. Falando nisso, Rinaldo, telefone e WhatsApp. Pessoal, pois não, Tadeu Costa. Nosso telefone... Interagir conosco. Perfeitamente. 3379-8916. 3379-8916. O WhatsApp 99135-5318. 99135-5318. Antes de entrarmos no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, com tabelas e gols, fala da Copa do Brasil. Tem início nesse meio de semana. Às 19h30 de quarta-feira, Coritiba e Grêmio, jogo lá no Paraná. A gente pode palpitar? Lógico. E Atlético Mineiro e Figueirense, jogo em Minas Gerais. No mesmo dia, quarta-feira, às 22 horas, Santos e Corinthians, aqui na Vila Belmiro. Quase 8 mil ingressos já vendidos para essa partida, de acordo com o nosso amigo... Walter Dias. Não, o que está sempre conosco aqui, deu um branco agora, do blog, o Ademir Quintino. De acordo com o Ademir, já quase 8 mil ingressos vendidos. Flamengo e Vasco também às 22 horas no Rio de Janeiro. Palmeiras e Cruzeiro às 22 horas no Allianz Parque. Já tem também 17 mil ingressos vendidos. Lembrando que Flamengo e Vasco não terá o gol fora de casa como critério de desempate, já que ambas as partidas serão no Maracanã. Então o gol fora de casa não existirá nesse confronto. Na quinta-feira, às 19 horas, Fluminense e Paysandu, no Rio de Janeiro.
Inter e Ituano, lá em Porto Alegre, e às 21h30, São Paulo e Ceará. Antes do palpite dos senhores, o campeonato agora fica interessante, né? Só equipes grandes aí nas oitavas de final e Ceará, Paysandu, Ituano. teremos boas disputas, vocês acreditam? Eu creio que até Bons públicos. Até os jogos que parecem ser jogos desnivelados, né? Porque nós temos jogos contra equipes, duas equipes que estão na Série A, duas equipes que estão bem em Série A, uma se recuperando, ou clássicos como Santos e Corinthians, Vasco e Flamengo, jogos nivelados como Palmeiras e Cruzeiro. Mas mesmo até aqueles jogos que não apetecem muito, Ituano, Internacional, Fluminense, Paysandu, Ceará e São Paulo, são jogos que vão pegar fogo. Porque são times de Série B querendo aparecer. Olha, Fábio, eu acho que o Ituano pode dar trabalho. Eu já acho que não. Acho que o único time desses que você está citando que talvez dê algum trabalho é o Paysandu. Porque o Paysandu vai decidir em casa, lá no Mangueirão, onde ele é forte e está fazendo uma boa campanha na Série B. Time que já fez alguns jogos interessantes fora de casa. Eu acredito que o Paysandu talvez seja o time que mais vai dar trabalho. Não acredito no Ceará. Não acredito no Ituano. O Ceará pega o São Paulo, né? O Ceará é o São Paulo, mas o Ceará é o lanterna do Campeonato Brasileiro, eu acho que eu E concordo. onde é que é o primeiro jogo lá? Primeiro jogo É no Morumbi. 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 Time do professor Pardal. Agora, se o São Paulo não fizer um resultado, aí fica difícil. Não, O São mas Paulo aí vai eu ser acredito pressão. que não. Agora, contra o Ituano, eu acredito no Ituano. Por mais que eu acho que o Internacional passe, eu ainda acredito no Ituano. Antônio, o campeonato agora é pra valer. Acabou os Asa de Arapiraca, Rondonópolis, Pirocopo, todos esses times que a gente nunca viu falar na vida. Eu só quero Você me saber o assustou seguinte. agora, seu Tadeu. Você me Eu assustou. só quero saber o seguinte. Agora é pra valer. Ainda sobrou umas zebras aí. Ceará, Ituano, ainda apareceu alguma isso coisa. aí é pra Agora o bicho pega. Isso aí para reabilitar o professor Pardal, o São Paulo, por exemplo, o Ceará. O professor Pardal é o treinador. Já está sendo apelidado de professor Pardal. Professor Pardal, canetinha verde, canetinha vermelha, Tem que pegar canetinha verde, azul, você tem outras cores pra passar os simpático bilhetinhos com a imprensa pros e tudo. amigos. Mas depois nós vamos falar de São Paulo. Escuta, o regulamento é para ser cumprido ou não é para ser cumprido? Pra ser cumprido, Antônio. Regulamento é Então, regulamento. os dois jogos no Maracanã. Quem manda o primeiro jogo? É o Flamengo? Vamos dizer que seja o Flamengo. Tá. Flamengo mandou o primeiro jogo. O Vasco 2x0, 2x1. O Vasco com um gol fora. Põe no jogo seguinte, se o Vasco ganhar 1x0, ele leva. Acabou. Ele é o visitante. Estão mandando, quer dizer... Já mexeram no regulamento. Já mexeram no regulamento. Porque é bem da verdade, se a gente for Já parar para mexeram pensar, no quem está regulamento. jogando fora de casa as duas partidas é o Vasco. Porque o Vasco tem o estádio de São Januário. Podia jogar Não, São mas não Januário, interessa. por que Quem não? manda o jogo é o Vasco, que nem o Santos. sim. O Santos não queria mandar o jogo no Mas isso Pacaembu ali com o como um Corinthians. acordo. O Santos não queria mandar o jogo no Pacaembu com o Corinthians. seria um grande erro, Então, não, mas tudo bem. O mando de jogo é do Santos, depois do Corinthians. Agora, quem manda o primeiro jogo? O Flamengo, não sei. Vamos dizer, eu tô citando o Flamengo, certo? O segundo jogo, quem manda é o Vasco. Entendeu? Pô, regulamento quer dizer, regulamento Tem que pros entrar no outros. Brasileirão, senão o bloco acaba e vai... Vai. Então Mas vamos lá. o Fábio queria... Não, só digo o seguinte, só seria válido não tirar os gols fora se fosse 50% de torcida para cada time. Então, palpites dos senhores. Coritiba e Grêmio, Rinaldo. Primeiro jogo, empate. Atlético Mineiro e Figueirense, Lázaro. Atlético Mineiro. Santos e Corinthians, Antônio, cara. O Santos tem que ganhar esse jogo. 2x0 pro Santos. Flamengo e Vasco, Rinaldo. Empate. Pra tristeza de Beto Rainer. Tá triste hoje, o Beto Rainer tomou de 4. Vasco que estreia Jorginho como técnico. Palmeiras e Cruzeiro, Fábio Lázaro. Palmeiras, mas não vai fazer o resultado não, vai sofrer. Também, olha, tá um overdose de Palmeiras Olha o e jogo, Cruzeiro, olha, né? No Allianz Parque. Brasileiro e 2 na Copa do Brasil. Mas aí eu acredito um 1x0, 2x1. Fluminense e Paysandu, Aonde é o primeiro jogo? no Rio. Fluminense. Inter e Ituano. Internacional fácil. São Paulo e Ceará. São Paulo 2x0. Vamos à tabela do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Vamos lá. Seus próximos jogos. Esses só os próximos jogos, vamos aos resultados. Depois nós passamos os próximos jogos, ou começamos pelos próximos jogos. Vamos, Não, mais classificação, pra trás. mais uma. Vamos lá, pá. Pode voltar, mas classificação. Não, os resultados não os resultados não tem, né? Os resultados não. Até parece que eu não participo da bancada aqui. Tá de brincadeira, Resultado viu? no rodapé, gente. Classificação do Brasileirão é a seguinte: Corinthians é o líder, campeão do turno, 40 pontos ganhos. Vai ganhar aquela taça simbólica do lance, o Taça Osmar Santos. Olha aí que beleza, hein? Já levando mais uma taça pro rico salão de troféus do
Corinthians. Segundo lugar, o Atlético Mineiro com 36. Terceiro lugar, o Grêmio com 36. Em quarto, o Fluminense 33. Em quinto, o Palmeiras 31. Palmeiras tivesse ganho os 9 pontos que perdeu, estava lá na ponta da tabela junto com o Corinthians. Em sexto vem o São Paulo com 31. Em sétimo, o Sport também com 31. Em oitavo, o Atlético do Paraná com 30. Em nono, Chapecoense com 28. Em décimo, a Ponte Preta com 26. 11º, Internacional 25. 12º, Santos com 24. 13º, Flamengo com 23. 14º, Cruzeiro 22. 15º, Figueirense com 20. 16º, Avaí 19. E na zona da degola, desculpa, o Avaí com 20. Na zona da degola, 17º, Goiás com 19. 18º, Coritiba com 18, 19º, Joinville 16 e na lanterna em 20º lugar o Vasco com 13. Deixa a tabela aqui, por favor, da ponta final. Joinville, Coritiba e Goiás, no final do turno, deram uma respirada boa, subiram bastante na tabela. Já o Vasco, nós colocamos o Joinville aí como hipoteticamente rebaixado, cresceu. Mas eu citei aqui quando o Joinville foi enfrentar o Avaí, falei que o Joinville queria vencer aquele jogo e estava pensando em abiscoitar algum ponto com o Vasco e conseguiu. E depois o Cruzeiro, que não vinha bem, jogava lá em Santa Catarina e aí aproveitar e ganhar. E lembrando que o Joinville ontem perdeu pro Grêmio de virada na Arena do Grêmio 2-1. Mas foi sufoco. Foi sufoco. Agora, é uma coisa que eu gosto muito de se eu vejo que eu tô errado, eu gosto de mudar de opinião. Até a rodada passada falava que o Vasco não ia cair, gente, desculpa, o Vasco vai cair. Pode mudar, Fábio. O pessoal, você vê aqui, ó, Coritiba subiu bem, o Goiás, na reta final agora, todo mundo... Está a 7 pontos de sair da zona de rebaixamento. São 3 rodadas perfeitas. 2 vitórias nessa seguidas aí, pode... Mas tem os outros. Tá difícil. Tem os outros, tá muito difícil. Olha, gente, o Fluminense naquele ano fatídico, o Fluminense já estava rebaixado. 2009. Ele estava, acho que 10, 12 pontos. Só que um time bem superior ao que tem o Vasco se hoje. reabilitou, se bem que é o seguinte, Fluminense também não escapava não, porque o Fluminense, o jogo-chave com o Palmeiras, aquele gol mal anulado, tirou o Palmeiras da Libertadores, tirou o Palmeiras e safou o Fluminense. Tá bom. Tirando os 4 que estão aqui embaixo, você tem Perigano, olha, Avaí, Figueirense, Eu acho que o Goiás sai dessa Cruzeiro, e entra Flamengo, o próprio Santos. Exato. Não, Como é que vai Do manter? Cruzeiro pra cima, esquece. Você acredita pra que... cima, esquece. Entra Figueirense Olha, ou o Avaí. Cruzeiro, Quem? o futebol que ele tá jogando, não esquece E não. quem pode escapar aqui? Aí o Goiás. É difícil. Eu acho o Goiás. Tem O Curitiba futebol? vem de- Felipe Menezes tá arrebentando lá e no O Palmeiras. Curitiba vem de 2 vitórias aí, mas também contra times sem muita expressão. Goiás. Também acho que o Goiás. Curitiba também acho que não safa. Joinville também não. E o Vasco... Então, Safo, Goiás e quem entra quem no lugar do Goiás? Avaí ou Figueirense? Avaí ou Figueirense. Agora, Tadeu... E o Cruzeiro tá aí na Berlina, Tem que tem que abrir o melhorar. Eu tô deixando o Cruzeiro um pouco de lado pelo nome, pela tradição, né? Vamos ver. Luxemburgo. Me Exatamente. permita que rapidamente, eu fiz isso para postar no meu Facebook, acabei esquecendo, eu vou postar ainda hoje. Eu fiz avaliando uma seleção dos melhores jogadores desse primeiro turno, na minha opinião, do Campeonato Brasileiro. Sim. Seria, na minha opinião, Danilo Fernandes do Sport no gol, Apodi da Chapecoense na lateral direita, zaga com Gemerson do Atlético Mineiro e Gil do Corinthians, na lateral esquerda René do Sport, meio campo com Gabriel do Palmeiras, que se machucou e não joga mais no campeonato, Tá fazendo e Rafael Carioca do Atlético Mineiro. Aí linha de 3 com Rafael Marques do Palmeiras, Jadson do Corinthians e Giovanni Augusto do Atlético Mineiro e Lucas Prato como centroavante. Para mim, o melhor técnico deste primeiro turno, Milton Mendes do Atlético Paranaense, e revelação por enquanto, Pedro Rocha do Grêmio. Essa é a opinião de Fábio Lázaro. Vamos aos gols da rodada. Solta o play aí, Átila Paliotto. Já que o Átila tá na direção de imagens, né? Aí, Vasco e Curitiba, né? Onde o Curitiba conseguiu vencer o Vasco com 1-0, gol aos 47, com essa falha bizonha do Jomar. Quer dizer, nada está tão ruim que não possa piorar. Maracanã, né? Em Maracanã, Curitiba foi lá e fez 1-0. Praticamente, tá cedo, falta um turno ainda, mas na minha opinião, selando o rebaixamento do Vasco. Tá muito Mesmo cedo. com troca de técnico, eu não Tá vejo cedo. força no Vasco para poder reverter isso, ocupando mesmo 19 jogos. O Vasco, eu não vejo o time com reação para isso. Não vejo. Posso estar enganado, posso, mas eu acho muito difícil. Muito difícil. Não está jogando futebol para isso.
Escapou de tomar a goleada do Santos no meio de semana no primeiro tempo, para ter virado uns 4, 5, entendeu? Enfim, o Vasco fez 8 gols no primeiro turno somente. Só o Ricardo Oliveira fez 10. Pois é. Fez mais que ele. Não condiz com o histórico do Vasco. O senhor Eurico Miranda, que Não tanto condiz. criticava o Roberto Dinamite, que de fato não vinha bem ou mal, se arrastando ou não, como ele disse, o Roberto Dinamite deixou o Vasco na primeira divisão. Quem é agora, hein? Aí é Fluminense e Figueirense. Fluminense Meus também dois deu uma times sorte, aí. hein? É. E essa bola? Vontade de bola na mão na bola, tá Aí, todo veja jogo bem, uma aí polêmica o próprio agora. zagueiro Ou reconhece, dá olhando tudo pra pênalti cima. ou não dá. Veja bem, o próprio zagueiro reconheceu que foi imprudente. Você percebe ele olhando pra cima, tipo, o que é que eu fiz? Eu sou a favor Entendeu? de bola na mão aí dentro, é pênalti, meu O amigo. zagueiro teve a elegância lá. Esse ele chegou e foi claro aí. Fica E ele muito viu na que fez a dúvida. lambança, tanto que ele não reclama com o árbitro, ele sabe que teve a intenção de botar a mão na bola, e aí ele viu a lambança que fez. O Fluminense briga pra ficar no G4, pra entrar no G4. Matematicamente sim, mas a entrada do Ronaldinho Gaúcho não mostrou nenhuma diferença Gente, pelo amor no de time Deus. do Fluminense. O Henderson colocou o Ronaldinho Gaúcho para jogar praticamente de centroavante. Agora, o Figueirense vinha de uma derrota para o São Paulo por 2-0 em casa, buscava a vitória, saiu na frente, mas não teve força para suportar o Fluminense no Maracanã. Teve que virar o jogo, deu trabalho, claro, mas no final das contas o Fluminense acabou se impondo e vencendo o jogo no Maracanã com justiça de virada, né? Agora começa o segundo turno, vida nova para todo mundo, e agora os times vão ter que correr atrás do prejuízo, né? Figueirense com um bom contingente de torcedores no Maracanã, né? Agora o torcedor começa a abraçar o time que está em má situação, mas não basta só isso, tem que mostrar futebol também. E o Figueirense... O Rio de Janeiro está caminhando para não se classificar de novo para a Você acredita que Libertadores. o Fluminense não tem time pra se segurar no G4? Sinceramente, eu não ponho muita fé no Fluminense, não. Tá? E Ronaldinho Gaúcho já foi bananeira que deu cacho. Ronaldinho Gaúcho E já o Fred? Fez gol ontem. mas... Inclusive, narrador, Sabe o que- comentarista da Globo defendendo ele Quer na dizer, seleção. quando faz gol, ele sai, fala com o comentarista, fala com o repórter. Da outra vez não foi bem isso, não. Falou que o cara não sabe fazer pergunta. O que há, meu? E aí o Cícero empatando o jogo, renascendo das cinzas, né? O Cícero. Isso é outro também. Tão Aquele combalido, campeonato tão 2014, combatido. Aquele campeonato de 2014, não foi só isso, claro, mas aquele campeonato de 2014 perdemos por causa deles. E aí, Fábio Lázaro, se o Fluminense fica no G4? Ele briga, mas eu não vejo time pra entrar no G4, não. É o Ele time tá do no Fluminense G4, né? que se não fosse alguns reforços pontuais aí, era time pra brigar pra não cair. Esses O reforços... Fluminense está com 33, né? 31 pontos em quinto lugar. 31? Tá em quinto. Tá em quinto. Não, quarto lugar. Quarto lugar. Quarto lugar, Não, totalmente. quarto lugar. O 33 Sport pontos. empatou e ficou pra quinto. Não, tá o Sport Não, com 33, acho que tá em o quinto Sport lugar, foi em hein? sexto. Quarto é o Fluminense. O Fluminense ganhou. Fluminense. Se o Fluminense empata, o Palmeiras era o quarto, aí o Fluminense e o Bom, que Sport seja. Então tá numa situação Tá até no melhor que eu G4. pensava. tá no Entendeu? G4, tá ali. E aí, ó, o gol do Fred no lançamento, ó, sobrou pra ele. É que pro nível do nosso futebol brasileiro hoje, o centroavante como o Fred faz a diferença, mas a nível de seleção, coisa parecida, esquece. Pensou ele? São os... pensando em Ricardo Oliveira para a seleção. Ó, Fred e Então, Ronaldinho, um pro ataque pra nível do seleção, futebol hein? brasileiro, se você fizer uma seleção brasileira só com jogadores daqui do Brasil, ok. Mas seleção brasileira, não. Seleção brasileira com jogadores... Fred e daqui do Ronaldinho na Brasil. seleção, não dá pra ser uma dupla Não, no não. ataque? Aí... Ronaldinho o quê? Gaúcho. Não, tá louco? Agora, em Pô, seleção já foi de brasileira... seleção, Não, Ronaldinho. nem Eu comenta acho que aí. uma Já seleção foi. brasileira Citou bem, hoje... já foi. foi. Uma seleção brasileira hoje cabe Ricardo Oliveira. Uma seleção brasileira com jogadores Jogadores que daqui. atuam... Não. Aí tem Lucas Prata e tem Guerreiro. Aí tem- tem Prata é argentino, Guerreiro. Não, mas jogadores que 5 atuam anos aqui, mais uma novo, seleção- talvez, com essa idade dele, embora sendo artilheiro do campeonato tudo, eu... A gente tá falando de seleção brasileira. Tenho minhas- Lázaro. tenho minhas Guerreiro dúvidas. não é peruano. Ele Não gosta do de seleção, Campeonato de Brasileiro. jogadores É, que vamos- Não, ele está Vai, justificando a vai. convocação do Não, Ricardo ô, Oliveira, porque os Ricardo. principais são Guerreiro e o Lucas Prata. Eu entendi o que ele quis dizer. Vamos lá, próximo jogo aqui. Esporte e Ponte Preta. Ponte Preta arrumou um bom empate, um belo gol, hein? O André Belo gol, jogando a tabela muito, que hein? até o zagueiro acabou O colaborando. Gol do André, Diego nesse Souza. primeiro turno, Tava tem apagado. jogado Não, o bem, gol foi do Diego Souza. mas tem sido decisivo.
Não, o passe foi do zagueiro. Se você olhar bem direitinho, a jogada foi dos dois, mas o zagueiro que deu o passe. Não sei se vocês lembram, uns 3 programas atrás, ou 4 programas atrás, que eu disse que o Sport era cavalo paraguaio. Está se confirmando. Mas ele... Não, mas terminou ali, tá na briga. Não, Se tivesse ganho, tava Não, mas os jogos que se confirmaria que o Sport seria um o cavalo problema do paraguaio. Sport foi o seguinte, ele tem uma excelente campanha em casa, só empatou 2 jogos em casa, empatou com o Palmeiras, empatou agora com a Ponte Preta, mas não venceu fora de casa. Perdeu 2 jogos e empatou os outros. Então ele precisava pontuar dentro de casa para ter uma classificação melhor. Ainda assim ele está na briga. E o veterano Borges, fazendo o gol de empate da Ponte Preta. E uma grande torcida da torcida, nação Ponte Pretana lá presente. Os jogos que poderiam falar com que a Ponte Preta vai é cavalo paraguaio, a Ponte Preta, desculpe, o Sport passou bem. Opa, aqui a câmera. Não. Mesma linha, tinha jogador lá embaixo dando condição. Nada a ver. Gol legal da Ponte Preta. Agora... Vamos congelar a imagem aqui, vamos Preta, pegar no zoom aqui. Vamos. A Ponte Preta, depois que o Renato Cajá saiu, caiu muito de produção. Cruzeiro Internacional empate sem gols. Nossa, olha, o Inter e o Cruzeiro, Antônio. Eu não consegui ver esse jogo. Deu tape? Não. Começou a dar o tape, deu sono. Eu não consegui, juro por Deus, não consegui ver esse jogo. Não consegui. Bom, mas que 2 equipes de tradição como o Cruzeiro Internacional que fizeram a final de Brasileiro de 75. Olha só, que horror essa jogada. Libertadores agora, os dois? É verdade, os dois. Será que vai ter o replay dessa jogada de novo? Você é um chutão pra lá, chutão pra cá. Tá muito tempo com uma ressaca pós-Libertadores, né? Isso aí tá jogo dos horrores. Os melhores lances. O melhor lance é isso aí, ó. Olha só, defesa do goleiro. E foi convocado para a seleção brasileira, o Alisson, goleiro do Internacional, que é um bom goleiro. E o Fábio do Cruzeiro fora. O Fábio fora. O Fábio é um cara que merece. Contra o Palmeiras ele fechou, não só contra o Palmeiras. Sabe que eu ouvi uma teoria. Eu ouvi uma teoria da conspiração que eu achei interessante. Sabe por que talvez Fábio, Ricardo Oliveira e alguns outros jogadores não tenham oportunidades? Mas o Ricardo Oliveira acho que já passou. Não, mas o Ricardo Oliveira teve já muito tempo atrás. Sim. E teve oportunidade e nunca foi. Sabe por que eu acho que eles não têm essa oportunidade? É teoria da conspiração, mas é verdade. Eles são aqueles chamados atletas de Cristo, né? São caras que ditam discursos bíblicos, o Ricardo Oliveira é pastor, o Fábio já várias vezes... Será? Não, nada Será? a ver, nada porque a ver. Um cara desse entra... Não, porque tem jogadores evangélicos na seleção brasileira. O próprio Neymar é evangélico. O próprio Neymar é. O próprio Neymar é, entendeu? Mas sei lá, é algo a se pensar. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas por que não leva, falando de Cruzeiro Internacional, que é o mais importante aí... Tem o que falar aí, Rinaldo? Realmente... Não, tem sim. Tem. Que foi um jogo de baixo nível técnico, com algumas oportunidades. O 0-0 foi justo, certo? E mostra que se tanto um como o outro não melhorar, dificilmente vão brigar por alguma coisa além da Copa Sul-Americana. E Copa do Brasil? Os dois estão na Copa do Brasil. Sim, mas... Também não chega não, na minha opinião não chega não. O Internacional pega o Ituano. Esse futebolzinho, os dois aí não chega não. O Internacional pega o Ituano. Já o Cruzeiro pega o Palmeiras, vão ser 2 jogos um pouco mais equilibrados. Eu tô com o Rinaldo. O Ituano ainda vai engrossar, vai engrossar. Não, Rinaldo não, com você, né? O Ituano ainda vai engrossar, principalmente lá em Itu com o Internacional. O Ituano já eu acho que o Internacional pega o Ituano no segundo jogo já classificado. A disparidade técnica é muito grande. Qual é o primeiro jogo? No Beira-Rio. Eu acho que não faz resultado no primeiro jogo, vai ser aquela vitória magra do Inter e se complica lá em Itu. Desses times pequenos, que eu repito, que na minha opinião quem deve dar mais trabalho é o Paysandu. Já vem fazendo uma boa campanha na Série B. Mas vamos voltar ao Brasileirão. Nada a ver. Não brigam no Brasileirão por nada. Não brigam por nada, quanto muito uma Copa Sul-Americana. Cruzeiro paga o preço de um desmanche de elenco, me desculpe, Fábio, que a palavra era sua. E o Internacional na famosa ressaca da Libertadores, que eu, sinceramente, não entendo porque um time briga por nada, Fábio? Concordo, não briga por nada, não. Briga por nada, Antônio? Os dois aí no Brasileirão? Por nada. Sul-Americana. Do jeito que tá aí. Você falou que o Cruzeiro periga ainda... Não, o Cruzeiro eu tô quieto ainda, porque o nome, a tradição, a camisa, tem jogador machucado, vamos ver. O professor... É certo, eu tenho um professor lá, vamos ver. E aguenta até quando, professor? Aliás, falar nisso, vai aguentar até faz quando? Tempo que ele não ganha. Sabe o que o rapaz me falou outro dia, o senhor Alfredo? O senhor Alfredo, um abraço. Tá vazio, hein? Público... lógico. A campanha dos dois times. O senhor Alfredo falou, olha, seu Antônio Carlos, ultimamente, nem a Taça Guanabara lá no Rio ele conseguiu ganhar.
Luxemburgo verdade, vai em baixa, viu? é verdade. Faz Luxemburgo tempo. vai em Ele baixa. estava encostado. Aí, Flamengo que contratou ele, né? Na má fase. Aí ele Chegou ainda na semifinal da Copa do Brasil e tal. Deu uma reabilitada, uma reabilitada. Mas no Cruzeiro voltou a ser uma fase que ele já vinha. É a falta do projeto. Agora já teve muito melhores momentos. Já demorou esses melhores momentos aí, viu? Eu não vi tudo isso aí, não. Você dormiu. E continuo não vendo, viu? Não tem nada aí, ó. O destaque do Cruzeiro no primeiro turno, Fábio? Jogador aí que você possa destacar no Cruzeiro. Um no Cruzeiro e um no Inter. O Cruzeiro poderia ser o de Arrascaeta, mas não brilhou como eu deveria. O Vinícius Araújo, quando chegou, veio do Valência, fez algumas boas partidas, mas eu vou colocar o Fábio como do Cruzeiro, E do como Inter? destaque do Cruzeiro. No Internacional, Valdívia? difícil, hein? Valdívia, mas ele se destacou mais na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. Ainda no Brasileirão ainda não foi tudo isso. Falando em Valdívia, o outro deu tchau hoje. Daqui a pouco a gente fala. Eu vou falar do Rodrigo, vou falar do Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado foi destaque do Inter. Vamos lá, próximo jogo. Esse é Grêmio e Joinville. Grêmio e Joinville, que A eu citei virada. agora há pouco. Na virada, o Grêmio teve muito sufoco para virar o jogo. Gol do William Potker. Joinville 1-0. 1-0. Bruno Aguiar. Joinville que Aguiar. nós assistimos juntos aqui na Vila Belmiro. Joinville, Ridículo aquele Ridículo. momento. Só que é o seguinte, Mudou de PC Guzmão, técnico. mudou o técnico, mudou algumas peças, mudou o esquema de jogo e deu aquela injeção de ânimo no Joinville. Até é quando um técnico vai essa que tem injeção? prazo de validade. É. Então, eu acredito que o Joinville possa sair sim do Z4, tá entendendo? Você acredita? Pode ser, ele já está numa pontuação que mais uma vitória, dependendo da combinação de resultado, ele sai. Mas aí alguém tem que cair, descer. Avaí ou Figueirense. Sabe o que o Joinville me faz lembrar? O do Santa Cruz, em 2006. Uniforme lembra. Faz lembrar Esse quando uniforme. o time que estava em último lugar, praticamente no primeiro turno inteirinho. Aí entrou Márcio Bittencourt como técnico do Santa Cruz. E aí o time chegou até a 15ª colocação. Só que depois, aí acabou aquele prazo de validade, como o Rinaldo disse. E aí voltou, aquele time gangorra. Voltou. E o Grêmio de Porto Alegre, Antônio Carlos? Quero sua opinião sobre esse Grêmio. Chega ou não chega esse Grêmio, Antônio Carlos? O Grêmio não está em desquatro, o Grêmio tá? Grêmio? Não. Não, tá sim, Tá terceiro. em terceiro. Tá em terceiro? Desculpa. Tá em terceiro. Tá bem, tá lá dentro do Z4. Mas Fica. o futebol dele não encanta, não é aquele futebol que você possa... Vem aqui, ganha do Santos, e depois perdendo dentro de casa também, entendeu? Ganha no maior sufoco do Joinville, se bem que o Joinville tá certo? Goleou o Inter, 5-0. Goleou o Inter 5-0, mas depois no outro jogo também não... Mas o Inter- Ganhou do comentou. Atlético Mineiro fora, 2-0 o Grêmio. não, Vem com mas- 3 vitórias seguidas. Olha, sinceramente, mesmo com tudo isso, o Grêmio não me encanta. Não é aquele time estável, não é. O time do Grêmio, as peças do Grêmio não me encantam muito, mas eu gosto muito do jeito que o Roger Machado conduz a equipe. E acho que nessa partida o Grêmio não foi melhor, porque sentiu muita falta do Luan, que vem sendo o grande jogador do Grêmio nesse primeiro turno. Saída então do Felipão fez bem pro Grêmio, Rinaldo, avaliando o primeiro Fez turno bem, do fez Grêmio. bem do Grêmio. O Felipão já não é mais aquele técnico que foi há alguns anos atrás, a nível de futebol brasileiro. Foi para a China ganhar dinheiro, certo? Precisava de uma injeção de ânimo. O Roger Machado é a cria do Grêmio, certo? Fez bem ao Grêmio, está hoje em terceiro lugar, perde por critério de desempate a segunda colocação para o Atlético Mineiro. Venceu o Atlético Mineiro no meio da semana, com justiça lá no Mineirão, fazendo uma ótima campanha. Temos agora na tela, E aí, na tela, Agora Chapecoense Atlético Mineiro. polêmico Que beleza. jogo, polêmico jogo. Polêmico, Mas esse gol, normal. Normalíssimo, normalíssimo. Nada era Os errado, dois Antônio. primeiros gols normalíssimos. Mas, na hora que tem que acontecer, as coisas acontecem. Quando as coisas estão bem encaminhadas, elas acontecem na hora certa, né? O gol do Kleber Santana de Mas falta. mesmo vencendo, o Atlético não chegaria à liderança. Um ponto de diferença é uma coisa, 4 são outras. Outra coisa. Entende? Era um jogo já naturalmente difícil, porque a Chapecoense lá em seus domínios é um adversário difícil, sim. Mas uma diferença de Bem 4 cobrada a pontos falta. é muito mais difícil de você tirar do que de 1. Pegável, hein? Kleber Não. Santana, né? Uma bomba no canto dele muito, Foi tiro lindo, muito né? forte, foi muito forte. Aí o gol do Atlético Mineiro, um belo gol de cabeça também, no rebote do goleiro a bola acabou entrando, mas o goleiro, na minha opinião, não teve culpa, certo? O Atlético empatou, vinha dominando o jogo até o gol de empate. E aí, daqui a pouquinho vocês verão um lance.
Grande Vocês dizem que eu torcida sou do Atlético. doente, mas ninguém briga com a imagem. Rapaz, Não dá pra brigar o com a corte da imagem. Ponte foi sensacional. Foi, o corte. Mas antes do corte, ele me lembrou Naubert, da seleção de vôlei. Ele me lembrou Thierry Henry contra a Ô, Irlanda. Giba. Ele me, Naubert, Giba, enfim. me lembrou Thierry Henry na repescagem para a Copa de 2010 Agora, contra a Irlanda. Uma falha de marcação ali também, bate e rebate. Foi. A falha, um gol. O time quando toma um gol de escanteio, a falha de marcação. E aí o lance. Que você, torcedor, Vamos que me ver. chama de doente. Você Agora que me corte, chama de corte. insano. Nossa, Tudo bem, olha não o tira- Apodi, seleção. Ótimo. Mas cadê o lance? Vamos pegar a origem do lance mais de perto. Eu que sou doente, insano. O Apodi só falo fez gol no bobagem. Santos. Fez. Apodi Com fez gol golaço. agora aí no Só Atlético. que Tá antes minha do seleção gol, aqui. vejamos. Se só o Atlético Apodi é prejudicado. seleção do primeiro turno. O Atlético foi prejudicado? Foi. Mas eu Quem acho foi que os outros... beneficiado? Chapecoense, Olha lá. 3 pontos. Mas ela não luta por título. Olha lá, que beleza. Na frente, na cara do Bandeira. Na cara do Bandeira. Mas será que dava pra Sabe? ver? Porque dá tanto pra A ver, imagem dá de pra longe ver. engana um pouco. Dá pra Ó, ver. vamos. Dá pra ver, Ele dá abre os pra braços. ver. Não foi um tapa, ele abre os braços, ele faz a Ele cara. abre, ele levou Não a foi um bola. tapa. Ele Não foi levou um a bola tapa. com a mão. Não foi um tapa, Agora mas precisa ele- ver. Muito menos que isso, foi dado um pênalti pro Figueirense contra o Fluminense, que foi também. Muito menos que isso. É uma vergonha, uma O vergonha. papo tá bom, mas nós temos que colocar pergunta Opa! pro é nosso mesmo? telespectador. Final do Manda bloco. isso, Eli Abreu. Em 1990, o Corinthians levanta o troféu de campeão. Ao total, quantas partidas jogou e quantos gols foram feitos? Bom, amigos, a minha pergunta está aí. No final do programa, eu volto com a resposta para vocês. Até lá! Para responder a pergunta, Reinaldo, qual é o telefone e o WhatsApp do Lente Esportiva? Liguem, respondam. 3379-8916. E quantos gols E foram 9. feitos? Bom, amigos, 5318 99135-5318. Vamos pro intervalo, como dizia lá na Espanha do Professor Raimundo, vapt-vupt. Tem que tomar uma água e a gente volta com o terceiro bloco. Falar de Palmeiras, Corinthians e São Paulo.